o Thiagão chegou, o Thiagão chegou. E com um detalhe muito importante, família. Você conhece o jornalista Germán Garcia Crova? É um jornalista muito conceituado, mundo afora aí, família vascaína. E ele está dizendo, neste momento, na verdade agora há pouco, Cerro Porteño, Pablo Verrete, tem um acordo. O que você acha? O que você vai comentar nesse momento? O seu coraçãozinho, né? Vamos trocar uma ideia sobre isso. A gente tem aqui também uma resenha sobre o Ryan, e eu acredito, tá? Eu acredito porque, família, quem acompanha a Premier League sabe que esse time acabou de vender um atacante para o City por muito papel. Muito papel. Então, assim, faz total sentido investir em um jovem jogador para que esse jogador possa ajudar, possa performar e futuramente vender esse jogador também por muito papel. Faz total sentido. E isso me preocupa um pouco, né? Porque, claro, depende também do staff do jogador. Se a proposta for boa para o Vasco vai aceitar. Agora, o Ryan, né, quer jogar nesse time? Então vamos debater sobre isso aqui também. E muito mais, família. Vamos falar sobre a apresentação do Saldívia, destacando aqui algumas respostas. Sobre o Brenner também, né? A gente tem alguns detalhes aqui sobre o Brenner. O Vasco conta com a vontade do jogador, quer muito jogar com o Diniz, quer jogar no nosso Vascão e muito mais. Então chega aí, que tem resenha nesse vídeo, no momento que eu estou gravando, 5h46, boa tarde. É claro, calma, a gente vai falar sobre o tempo também. Aqui em Queimados, Baixada Fluminense, uma chuva abençoada, né? Deu uma refrescada aqui, legal. Mas o quarto do Thiagão é uma sauna, família vascaína, mas é isso. Chega aí que tem muita resenha, mas antes, aquela moral. Se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Família, eu tava, na verdade eu nem vi, né, essa postagem aqui, apareceu essa parada lá no meu Insta, e um amigo, não sei se é verdade, né, até compartilhando aqui com vocês, de repente alguém comenta, não, Thiagão, é verdade, eu vi lá na Centauro, tá aí, ó, nova camisa já está sendo vendida na Centauro, antes mesmo do lançamento, quase não, né, R$400. E assim, uma camisa bem simples, né? Eu vou te falar que a branca, eu até comentei, eu utilizei esse argumento aqui, que a última camisa branca da capa, não tava lá essas coisas, uma coisa absurda de linda, não. A preta sensacional, muito linda, a terceira camisa também brincadeira, azul, marrom, assim, uma coisa surreal. Mas a branca não tava lá essas coisas. Agora, a preta aqui, nossa senhora, né? Eles nem pensaram, só botaram o símbolo. Eu falei isso aí, pô. Precisa ser um designer de moda, alguma coisa assim, um cara que estuda muito pra fazer essa camisa aqui do Vasco. O que ele fez aqui? Só botou o símbolo da Nike. Poxa, gente, a branca, eu fiz a comparação. A preta não, tem que dar show, tem que dar aula. E, né, só botou ali o símbolo da Nike. Mas é isso, não é uma coisa assim, não tá, né, tá simples, bem simples. Foi até o que eu vi um comentário aqui, parece que os caras nem pensaram pra fazer a camisa, né? Por isso que eu tô utilizando aqui esse argumento, porque um amigo comentou, eu concordo com ele. Mas é isso, não foi por causa de beleza, Fashion Week, né? Sair trajado na rua. É papel, é dinheiro. A Nike, né, tá botando mais papel no Vasco. E aí, pelo menos, né? Vamos ver até quanto tempo eles vão levar isso aí, essas duas camisas, né? A branca e a preta. Bem simples, né, família? Bem simples. Vamos lá, seguindo aqui a nossa resenha, só destacar aqui uma resenha importante, que o Gil Vicente, né, contratou o goleiro Lucão, e eu não sabia, não lembrava disso. O Vasco ainda possui 50% dos direitos econômicos do goleiro. Então, de repente, deve pingar um faz-me rir aí no bolso do Vasco. Cara, o Lucão, ele não desenvolveu, né? O Lucão, assim, era tratado como uma promessa, pá, e eu acho que não vingou, não. Até lá no RB Bragantino, sempre que joga, não passa tanta confiança assim, não. Naquela época que o Vasco, e eu nem lembro na gestão de quem, tá? O Vasco vendeu o Lucão. A gente cobrou, a gente criticou, mas no final de tudo, né, família? Goleiro que não vingou não, né? O Gil Vicente me parece que está contratando o Lucão, porque, né, vendeu um goleiro aqui para o nosso rival. Faz-me rir no bolso aí, então vamos observar isso. Vamos falar sobre a apresentação do Saldívia, família. E aí eu destaquei aqui algumas coisas, para a gente andar mais rápido, né? Em relação à apresentação do Saldívia. Primeiro, ele destacando aqui a importância do Diniz nesse processo para chegar no Vasco. Tá aí, ó. O Diniz me chamou muito. Falou do clube, da intenção em crescer e melhorar como jogador. Gostei muito do que ele falou para mim e as coisas que ele quer que eu melhore. Acho que isso foi muito bom para mim, como jogador, crescer e melhorar como profissional. Foi um dia muito intenso, de muitas mudanças, desejava estar aqui. Já havia um ano que falava com o Diniz
Estou contente de estar aqui, completou aí Alan Saldívia. E aí, família, separei aqui também algumas coisas. Acabou que eu não botei aqui a questão do idioma, né? E ele entende bem o português, porque ele nasceu numa cidade que é fronteira, né, ali com o Rio Grande do Sul. Então, ele entende bem o português. Ele não está ainda com aquela confiança. Ele falou que nos próximos 6 meses ele vai, né, melhorar, mas ele entende. Então, isso é importante também, né? Eu acho que para jogar numa liga ou ter uma adaptação num país e você já entender o idioma, isso é muito importante, né, família vascaína? Vamos lá, alguns pontos aqui da entrevista. Você prefere jogar em linha de 3 ou de 4 defensores? Vamos lá. Não tenho preferência. Onde me pedirem, jogarei. Não tenho preferência por lateral, zagueiro ou linha de 3. Quero jogar. Sempre que me pedirem para jogar, farei da melhor maneira. Quero demonstrar meu melhor. Sobre a intensidade no futebol brasileiro, já percebeu algo diferente? A diferença, acredito que seja a velocidade, a intensidade de cada toque, passe. Por isso, nas últimas Libertadores, os clubes brasileiros têm sido campeões. Isso me fará muito bem, acredito. Você jogou com atletas que passaram pelo futebol brasileiro? Chegou a conversar com eles? Sim, falei um pouco com eles. Me disseram que o futebol daqui é muito rápido, decisivo, que há momentos em que a bola circula muito rapidamente. Me disseram também que é muito forte, então preciso me preparar para isso. Sou jovem, então posso fazer. Tenho muita vontade de trabalhar, melhorar, e estou animado com a possibilidade de crescer aqui e acho que assim será. Tá aí o nosso zagueiro Alan Saldívia, que segundo o canal Atenção Vascaínos Família, vai jogar com a camisa 4. Um outro detalhe importante, que eu já vou aqui me adiantando, o Admar comentou sobre isso, né? Que o Johan Rojas e o Alan Saldívia, por questões burocráticas, não jogarão contra o Maricá. A expectativa é que diante do Nova Iguaçu, no domingo, eles estejam à disposição, família vascaína. Poxa, legal, né? Bacana aí essa coletiva, essas respostas aqui do Alan Saldívia. Interessante também que o jogador tenha esse olhar, né, essa noção que é uma outra dinâmica, é um outro nível físico, técnico, tático. O futebol brasileiro está muito acima, né, da liga que ele estava jogando, mas é isso aí. Sou jovem, estou com muito, né, para melhorar, para me adaptar, e isso é muito importante, família. A gente entende, né, as dificuldades que o Vasco tem no mercado hoje, né, para colocar um dinheiro, para contratar um jogador. Então o Vasco está apostando no talento, né, do Saldívia e no talento do Johan Rojas, né, pelos torcedores. A gente até pegou esse corte aqui, né, os torcedores comentando que já não estava tão bem, que estava falhando muito, que estava sem vontade de jogar no Colo-Colo. Então me parece também que o Saldívia não chega num grande momento, assim como o Johan Rojas. Só que o vascaíno, né, acredita no talento, né, no talento e na adaptação do trabalho do Fernando Diniz para que esses jogadores se coloquem numa posição de ajudar. Num primeiro momento, eu penso assim, tá, família? Eu penso assim, porque a gente viu a nossa dificuldade no Brasileiro, na Copa do Brasil, em mudar, em modificar. Poxa, a gente ficava aqui, meu Deus do céu, se sair o Cuesta, vai jogar Hugo Moura, vai jogar Lucas Oliveira, sabe? Então, espero que o Saldívia se coloque nessa condição e depois brigar por posição, né, família? É bom. Esse debate é muito importante, né? Esse debate, por mais que tem torcedores que não entendam o debate, ele é fundamental. Quando a gente chegava aqui e debatia sobre a titularidade ou o Verratti no banco, isso é importante, poxa. Você entende? Isso é importante. A gente está tendo a condição de mudar. A gente está entendendo. Tem alguns torcedores que estão entendendo que tem jogador no banco que merece, né, passar, e assim a comissão técnica também pensa, analisa, testa, treina. Então é isso, né? Que o Saldívia e o Johan Rojas possam nos ajudar, né, família? E no final do ano a gente está aqui destacando o trabalho do Admar, a indicação do Diniz, lembrando, dentro das condições do Vasco, né? Eu tô falando isso aqui, pode chegar uma galera e falar, tá vendo aí, esse Diniz, né? Porque ele já tá, a galera já tá com certo ranço do Diniz, tem muita gente ali que não gosta do trabalho do Diniz, então já vai pegar no pé do cara nesse sentido. A indicação, é bom a gente pontuar, é dentro das condições do Vasco. Beleza, ele até comentou que me parece que no Flucê e no Cruzeiro, ele indicou o Saldívia. Então, assim, ele gosta muito do jogador. E o Vasco, com condições de comprar o atleta, comprou, né, família? Vamos aguardar. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar agora um pouco sobre o Brenner. Tá aí, ó, um dos argumentos do Vasco para baixar a pedida da Udinese por Brenner. Separei aqui, família, ó. Por contrato, o atacante se reapresentou ao elenco da Udinese nessa semana. O staff do atleta, contudo, sabe que pode receber um sinal para que ele viaje para o Rio de Janeiro para a realização de exames durante essa semana. Há expectativa, ainda que pequena,
que o negócio seja concretizado até domingo. A vontade de ambas as partes é primordial. Brenner bate o pé e a Udinese sabe que o atleta quer atuar no time de São Januário. Esse atrelado com o fator de que o atleta está fora dos planos é um dos argumentos utilizados pelo Vasco para baixar a pedida dos italianos. Em conversas por telefone, Diniz afirmou para Brenner que desenha o time em 2026 com um atacante que possui as suas características. Pô, sabia, mano. Por isso que o Vasco tá botando esse papel na mesa, né? A intenção da diretoria é justamente um atleta de mobilidade para a camisa 9. É plano A do treinador. É o jogador criado no São Paulo. Brenner fez 6 gols e deu uma assistência em 10 jogos em empréstimo com o Cincinnati FC dos Estados Unidos na reta final de 2025. Então tá aí, família. Basicamente é isso, né, que eu venho falando aqui com vocês sobre o Brenner. Entendo que o Diniz, né, trabalha com a possibilidade do jogador chegar e ser titular, porque não faz sentido nenhum o Vasco colocar um dinheiro na mesa, um faz-me rir, um jogador que, né, vai ficar no banco. Que o Diniz, poxa, não tem entendimento que vai ser titular, é uma aposta. Não, né, o Diniz entende e conhece o atleta, trabalhou com o atleta, sabe das características, o jeito que ele gosta de jogar, se vai dar certo, se vai encaixar, é outra coisa, né? A teoria, o Diniz tem ali o conhecimento. A prática depende, claro, do Brenner também, né? E do encaixe do time e tudo mais. Mas vamos torcer, né, família? Porque é o que eu falo, é um jogador assim que, poxa, não é o jogador dos meus sonhos, mas eu acho que ele tem potencial para nos ajudar aí no Brasileirão, Copa do Brasil, claro, Sul-Americana, né, Carioca. Eu não sei como é que vai ficar, se vai dar tempo. Espero eu, né, que o Vasco possa acertar o mais rápido possível com esse atleta. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, para a gente falar sobre o Ryan e também sobre Pablo Verratti, destacando aqui algumas informações, família. Uma diretamente da Itália, tá aí, ó. A Lazio fez uma oferta de 25 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais por Ryan. O clube italiano está disposto a aumentar o valor, tendo em vista que recentemente vendeu Tati Castellanos e deve vender Matteo Cancelleri. Eu acho que é isso, família. Desculpa aqui, o Thiagão tentando ser um cara. Vamos lá, ó. E aqui tem uma informação do Nico Schira. O Bournemouth fará uma oferta de 35 milhões de euros, cerca de 219 milhões de reais por Ryan. O clube inglês também pretende deixar uma porcentagem de uma futura venda com o Vasco. E isso aqui me preocupou bastante, tá? Porque em termos de valores, família, por mais que a multa seja 50 milhões de euros, a gente ouviu aí de muita gente falando que o Vasco trabalha na casa, aceita negociar na casa dos 30. E aqui está se falando em 35 milhões. Por exemplo, ontem na entrevista para a ESPN, o Pedrinho exaltou a proposta do Zenit, falou que foi uma grande proposta, uma excelente proposta. E essa daqui é maior, né? Lá foi 200 milhões, essa aqui está chegando na casa de 219, e o Vasco ainda ficaria com um percentual, a gente não sabe, né, o percentual. E assim, por que eu acredito? A gente fala muito de fake news, né? Claro, pode não ser verdade, como pode ser, tá? Mas por que eu acho que faz sentido, família? Também esqueci de colocar aqui, mas, né, como eu tava lendo, eu acho que eu lembro aqui de cabeça, né? Até pesquisei na ESPN. O Manchester City acabou de comprar, cara, é Semedo, eu não sei a pronúncia correta do atacante, mas quem acompanha sabe, né, que era um jogador que estava se destacando muito no Bournemouth, e o City acabou de comprar esse jogador por ser, arredondando, que eu não lembro o número exato, 63 milhões de libras, que dá em torno de 450 milhões, família. Eu acho que é isso. Deixa eu botar aqui rapidinho, mas é isso. Mas se não for o valor exato, foge um pouquinho para baixo, para cima, mas é exatamente isso aí. Então, 450 milhões de reais, né, 63 milhões, estou arredondando, de libras. Ou seja, está com recurso. Está com papel. Vendeu muito bem um jogador que, de repente, família, não pagou isso tudo. Não pagou, assim, foi uma merreca, porque eu tava vendo que a história desse jogador, até pouco tempo atrás, ele estava na 4ª divisão da liga lá na Inglaterra, foi para um time da 3ª, para um time da 2ª e chegou no Bournemouth. Então, tá com recurso, tá com papel. E a ideia é o quê? Contrata um jovem jogador que tá vivendo um bom momento, que tem as características da Premier League, tem as características forte, alto, rápido, chuta bem, né? Tem que adaptar uma questão de posicionamento, porque lá joga o Evanilson, né? Aquele que passou aqui pelo Fluminense, Porto. Então eu acredito, família. E aí essa questão do percentual, né? A gente sabe que lá eles, poxa, negociam bem, cara. Se o Ryan se destacar, aparece um City como pagou agora, né? 450 milhões. Um Chelsea, um Arsenal, a galera, um Bayern que tá de olho, se o Bournemouth contratar e ele se destacar, isso me preocupa. Agora, eu acho que os valores devem atender o que o Vasco pensa, tá?
E de repente o Vasco pode ter esse cenário de também, opa, não, dá um pouquinho mais, porque sabem, né? A gente sabe que eles estão com recurso lá, acabaram de vender um jogador por muito papel. De repente sobe um pouco mais, segura um percentual, um negócio excelente para o Vasco em termos financeiros, né, família vascaína? Tecnicamente falando, péssimo negócio, né? Porque perder o Ryan pro início de temporada vai ser difícil, vai ser complicado. É aquele jogo do, né? Ou você segura, recusa essa proposta, Ryan se destaca, vai valer muito mais. Mas, família, é uma boa proposta. Não dá pra negar. E aí, assim, não sei se o Ryan e o staff do jogador vão gostar do time, porque é um time que briga no meio da tabela, briga pra não cair nesse momento, tá brigando pra não cair. É que, assim, eu acho que não vai nem cair, eu não sei como é que tá, mas o West Ham tá muito mal, e o Wolverhampton também, assim, só um milagre salva os dois, né? Então é mais um time ali que eu não me lembro, mas de repente o Bournemouth não cai esse ano. Vamos ver, né, família? Agora a gente tem que aguardar. A proposta, eu acho que é a melhor, né, que o Vasco recebeu, caso isso, né, aconteça, se for uma verdade, a melhor proposta da família vascaína. E aí, pra finalizar, ó a sauna, né? Tá vendo? É uma sauna aqui no quarto, família. E não tá calor, choveu, abençoado, achou abençoado, mas aqui é uma sauna. E a galera brinca comigo, pô, tinha compro ar? Não, tem um ar, pô. Eu tenho ar, mas se eu ligar o ar, fica... E não é um barulho absurdo, não. Não é um barulho, mas no vídeo atrapalha, entendeu? No vídeo atrapalha. A gente dorme de boa aqui quando liga o ar. Não é um barulho que incomoda, não. Mas no vídeo vai ficar... o barulho aí vai ficar ruim. Melhor eu, né, queimar uma gordurinha aqui na sauna do quarto do Thiagão. Família, para finalizar o nosso vídeo, tá aí uma postagem de agora a pouco, uma informação de agora a pouco, que o Germán Garcia Crova tá dizendo que o Cerro Porteño chegou a um acordo com Pablo Verrete. Me parece que o Cerro, né, conseguiu ali ajustar tudo que o Verrete estava pedindo, né, os 3 anos de contrato, um bom papel colorido, que quando você faz a matemática ali, né, é uma condição muito bacana para a reta final de carreira do Verrete. É um planejamento de carreira bacana. E o Vasco, eu entendo que não vai fazer isso com o Verrete, de renovar mais 2 anos, vamos botar assim, porque ele tem contrato esse ano. Então lá ele vai ganhar 3 anos, né, de contrato, esse e mais 2. Não acredito que o Vasco faria isso aqui, família. Eu não faria, tá? De repente, muita gente, né, pelo carinho que tem, eu tenho carinho, mas eu consigo, né, entender o contexto. Por exemplo, né, muito provavelmente, pro Cerro Porteño chegar nesse acordo aqui, é que o Verrete quer ir. Se vocês bancarem aqui o que eu tô pedindo, eu quero ir, eu vou. É minha carreira, é minha família e tudo mais. Então eu não fico chateado com o Verrete. Só que eu lembro que nessa temporada, em 2025, todas as vezes que eu falava de Verrete no banco, a galera chegava aqui com uma história do coração, uma história do emocional, né? Palavras que, poxa, você tá sendo ingrato, você é isso, você é aquilo. Pô, ele representou o Vasco e não tem nada a ver isso, cara. A gente tá falando de momento e de opção. Porque em 2024, eu não abri a boca. Eu não abri a boca para falar do Verrete aqui. E o Verrete passou por dificuldades também. Mas eu não abri a boca. Por que eu não abri a boca? Eu vou defender quem no lugar do Verrete em 2024, minha gente? Quem eu ia pedir? Agora, em 2025, o Vasco contratou o Nuno, o Ryan poderia fazer a função de 9, aí chegou o Andrés Gomes, passei a pedir o Verrete no banco, porque você tem opção, não tem nada a ver falta de ingratidão, poxa, não tô respeitando, desrespeitando, isso e aquilo. Muita gente vai nesse sentido. E agora? Você vai comentar o quê? O cara quer sair. O cara quer sair. Porque não chegaria num acordo nessa conversa aqui se o Verrete não colocasse a opção de sair. Vamos ver, né? Se ele vai conversar com o Pedrinho, o que vai acontecer. Me parece que o Vasco vai liberar. Eu tava até vendo aqui o time do Cerro Porteño, olha a minha cabeça. Eu fui lá ver o time do Cerro Porteño, que jogou um amistoso ontem contra o Huracan. Tomou de 4. E aí o time, eu não conheço muito, né, futebol paraguaio, do grande Capasso, que foi o eleito melhor zagueiro lá. A galera me mandou um vídeo aí dele perdendo um gol, né? Gente, esquece o Caparzo, pelo amor de Deus. Deixa o Caparzo pra lá. Aí eu fui ver o time, não conheço ninguém. Eu só conheço um volante que passou aqui pelo nosso rival. Não sei o que, Pires, um volante. Aí não dá assim pra gente, de repente, falar, poxa, libera esse jogador aqui, né, sei lá, um zagueiro, um lateral, um volante, não sei, não conheço ninguém lá no Cerro Porteño pra tentar alguma negociação nesse sentido em relação à liberação do Verrete. Porque o Cerro Porteño não vai pagar nada. Não vai pagar porque é um jogador de 37 anos. Foi exatamente o que eu citei aqui no vídeo mais cedo, o Everton. O Palmeiras liberou, né, 0,800 pro prêmio. Então, assim, é muito provável que isso vai acontecer com o Verrete em relação ao Vasco. Claro, né, essa informação aqui, repito, do Germán Garcia Crova, é um jornalista conceituado. É um cara que, né, se você vê, seguidor e tudo mais, né? Então, eu acho que dá pra acreditar. Vamos ver se nas próximas horas o Verrete vai se posicionar e vai entrar em contato. De repente já entrou com o Diniz, Admar e Pedrinho e vai jogar no Cerro Porteño nessa temporada. Vale lembrar que ele pode realizar o sonho dele, né? Infelizmente, né, eu gostaria do Verrete jogar uma Libertadores pelo Vasco, isso não vai acontecer, isso não aconteceu, infelizmente, mas o Cerro tá, né, na Libertadores de 2026. De repente, isso, né, também tem um peso aí na família, além do planejamento de carreira, disputar uma Libertadores esse ano. Fui!
E você, tá chateado com o Verratti por ele tomar essa atitude? Se ele aceitar, não sei. É você aqui, pá, eu não estou. Eu não estou, porque eu não levo pro coração. Eu não levo, entendeu? Fui.